com 674% de rentabilidade até o momento, face a um índice Bovespa de 476 e um CDI de 118 no período. Outra empresa que temos em carteira é a Votorantim, presente desde 2007 nos nossos portfólios, com 6,9% de rentabilidade, atrás do índice Bovespa até o momento, com 46%, mas certamente nós estimamos que essa empresa terá um desempenho muito acima de qualquer índice ao longo dos anos que nós teremos essa empresa em carteira. Por aquelas razões que eu trouxe para vocês, por ela ser uma controladora, por ela ser um dos principais players no mercado de celulose no Brasil, e por esse setor de celulose vir a ser um setor determinante nos próximos anos a nível global. Mostrando as restantes empresas, a Gerdau está na carteira desde 2003. Nós somos sócios dela desde então. E nesse período atingimos uma rentabilidade de 772%, face a um índice Bovespa de 220 e um CDI de 90. Randon, a empresa mais rentável ao longo desses anos que temos em carteira. Desde 99 presente, ela atingiu uma rentabilidade de 6.600% até o momento, face a um índice Bovespa de 450 e um CDI de 290. Plascar compôs a carteira em 97, passou por crise da Ásia, crise da Rússia, entrada do governo Lula, que trouxe aquela crise de confiança, mas nem por isso ela deixou de ficar acima dos principais indicadores, sejam eles a renda fixa ou o índice Bovespa, atingindo desde então 885% de rentabilidade, face a 430% do índice Bovespa e 580% do CDI. Outra empresa que está em carteira, WEG, desde 2002, com 970% de rentabilidade, acima dos principais indicadores. E finalmente a Guararapes, presente desde 2002, com 1.250% de rentabilidade, face a um índice Bovespa de 400 e um CDI de 170. Comprovando que a transparência é total em relação aos ativos que nós temos, uma vez que ali está o risco do seu investimento, nós semanalmente mostramos a constituição de cada carteira dos nossos clubes e fundos. Então nós mostramos a pizza com cada uma das empresas. Eu já apresentei essas diversas empresas. Falta colocar que nós temos uma disponibilidade financeira, no caso aquele caixa ali, no momento é de 7,8%. E ele permite que nós compremos essas mesmas empresas quando elas se apresentam mais baratas no mercado. Então nós utilizamos esse caixa para comprar exatamente essas empresas. Essa é uma estratégia importante para comprar essas empresas consequentemente ao longo do tempo, de uma forma consecutiva ao longo de vários anos, de vários períodos. Olhando a gestão da geração futura na prática. Mostrando outro fundo que nós lançamos, hoje é o carro-chefe da geração futuro, voltando só um pouquinho atrás, ele foi lançado em maio de 2006, hoje já conta com mais de 40 mil investidores, é um dos maiores fundos do mercado brasileiro e tem um patrimônio de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Então ficou com um desempenho acima do índice Bovespa, bastante acima, com 117%, o CDI de 28%, índice Bovespa de 56% e IBRX de 62%. Passando à frente e olhando de uma forma mais atenta a esse fundo, por favor, Adriano. Aqui eu trago essa evolução, por quê? Porque se o clube de investimento, se o Sérgio, ou a ADCAP, ou os funcionários dos Correios tivessem chegado até mim lá em maio de 2006, provavelmente o clube de vocês teria tido uma performance idêntica ao que teve esse fundo. Porque nós escolhemos os mesmos ativos para todos os nossos fundos, tendo em conta que aquela é a escolha que nós achamos otimizada. Então não tem por que escolher umas empresas para um fundo e escolher outras para outro clube. Então, eu proponho até um exercício olhando para esse fundo especificamente. Vamos imaginar um investidor que poderia ter sido um funcionário dos Correios, que fez investimento todos os meses nesse fundo e que começou lá em maio de 2006 fazendo investimento. E aí fez em maio o investimento, fez em junho,
e fez ali em 7 meses seguidos, investimento todo mês, de um capital que não tinha um compromisso de curto prazo, ou seja, que ele não iria utilizar para comprar um carro em poucos meses, uma moto, ou fazer uma viagem. Bom, era um recurso que ele pretendia acumular para vários anos, e ele criou uma estratégia de investimento ao longo do tempo. Ali, os primeiros meses, ele não teve um retorno face a esse investimento. A partir de outubro, esse fundo começou a ter um retorno positivo. Então foram muito importantes todas as aplicações mensais que ele fez ali naquele momento em que o mercado estava de lado, volátil. Quando chegou ao mês de outubro, imaginemos essa pessoa continuou a fazer o seu investimento mês após mês. Até que ali temos uma primeira sinalização ali em vermelho, onde houve a primeira turbulência desse fundo. E a pessoa, imaginemos lá um investidor que estava investindo todo mês, provavelmente naquele momento, como ele não tinha experiência em mercado de ações, tenha ficado assustado com esse investimento. E talvez ali ele não tenha feito um novo investimento. Ele talvez tenha ligado para mim lá no escritório. Eu recomendei que ele fizesse mais um investimento de uma forma conservadora, com um capital que ele queira destinar para longo prazo, mas a pessoa provavelmente estava assustada, imaginemos esse exemplo, e esperou para ver o que ia acontecer. O interessante de analisar é que ela estava perdendo só se ela fez uma aplicação ali naquele último mês e meio. Porque todas as aplicações para trás que ele tinha feito estavam com uma rentabilidade já considerável. As primeiras 6 ou 7 que fez estavam já com rentabilidade de 40%. As outras já um pouquinho menos. E, bom, a pessoa esperou para ver e o mercado, o fundo nesse caso, as empresas em que nós investimos, tiveram um desempenho em bolsa e continuaram subindo ao longo do tempo. E aí chegou a segunda turbulência. Quando chegou a segunda turbulência, aqui em agosto de 2007, essa pessoa talvez tenha ligado para mim lá no escritório e perguntou: bom, agora eu já vi o que aconteceu lá na primeira turbulência, agora eu já sei que eu vou aproveitar para comprar as mesmas empresas que eu estou comprando todos os meses, que continuam lucrando mês após mês, trimestre após trimestre no seu negócio, e que agora ficaram mais baratas. Então elas continuam agregando valor no seu negócio e o preço delas se tornou mais atrativo. Então agora eu vou aproveitar para fazer essa compra. E aí, naquela turbulência, a pessoa aproveitou e já fez o seu investimento e seguiu a sua estratégia ao longo do tempo. E aí passou pela terceira turbulência, já levou de letra, já fez o seu investimento ali sem preocupação. Depois o mercado subiu, ela fez mais um, o mercado caiu novamente, ela aproveitou para comprar mais um pouco. E hoje nós vemos que mais uma vez nós temos uma oportunidade interessante de compra. Eu não consigo garantir a nenhum investidor se essa queda, se esses preços serão os mais baixos que esse momento vai apresentar. O que eu posso garantir é que as empresas já estão baratas o suficiente para que sejam aproveitadas com uma compra de parte do seu capital. Passando à frente, queria mostrar esse exemplo. Será que é possível um investidor se aposentar com R$1 milhão? O sonho de qualquer trabalhador no Brasil? Em nossa opinião, isso não é um absurdo. Vejamos, quem investiu na caderneta de poupança durante 16 anos, todos os meses,